Iniciando mais um Política em Foco aqui na nossa rede Web TV, um quadro onde nós entrevistamos pré-candidatos. E hoje temos a satisfação de receber Rafael Pezente, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Rafael, por muitos anos, assessorou o deputado Rogério Peninha Mendonça e neste ano de 2022 estará então correndo no pleito, participará das eleições, como já falamos, como deputado federal. Pré-candidato, é uma satisfação recebê-lo primeiramente. Quem é Rafael Pezente e como o Rafael se define? Bem, é uma satisfação muito grande, Jefferson, estar aqui contigo, ocupando essa poltrona que tanta gente mais importante do que eu, inclusive, já ocupou, né? Eu tenho 35 anos, moro em Ituporanga, me criei em Atalanta, na comunidade de Ribeirão Matilde, trabalhando com a minha família nas lavouras de fumo, de cebola, com os meus pais, que ainda hoje trabalham na lavoura. Eu saí de casa muito cedo, Jefferson, com 12 anos de idade, fui estudar no seminário e logo em seguida, depois de 4 anos estudando no seminário, saí, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei em emissoras de rádio aqui no Alto Vale do Itajaí, quando depois de uma entrevista o deputado Peninha me convidou para assessorá-lo. Eu fui assessor de imprensa do deputado Peninha na Assembleia Legislativa, depois o Peninha se elegeu deputado federal em 2010 e eu me mudei junto com ele para Brasília, 15 anos trabalhando com o deputado Peninha, sendo 3 na Assembleia e 12 lá na capital federal. Então eu sou um jovem, 35 anos, com ideias novas para implementar na política e com a experiência que o Alto Vale precisa lá na Câmara dos Deputados. Rafael, e o que lhe motivou a participar dessas eleições? Sinceramente, nunca me passou pela cabeça ser candidato. Eu sempre participei das eleições, mas nos bastidores, ajudando amigos e amigas nas eleições, tanto as eleições municipais quanto eleições estaduais. E o deputado Peninha, depois de disputar 8 eleições e vencer 8 eleições, depois de 34 anos de mandato, porque ele também foi presidente da IPAGRE durante 2 anos, resolveu passar o bastão adiante, entregar toda essa experiência, esse legado, colocar no colo de alguém para continuar o seu trabalho. E foi aí que em 2018, depois da última eleição dele, tanto o deputado Peninha quanto o deputado Gerri se reuniram e acharam por consenso que o meu nome seria o mais adequado para assumir esse posto. A gente veio para as bases, conversamos com as nossas lideranças e a partir de então comecei a caminhada. Já estou há 2 anos e 5 meses percorrendo os municípios na condição de chefe de gabinete do deputado Peninha, mas também como pré-candidato a deputado federal. Rafael, a nossa região, o Alto Vale, ainda sofre com a logística de transporte e o deslocamento devido à nossa BR-470. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? O Alto Vale só não se desenvolve mais por causa dessa cabeça de burro que está enterrada embaixo da BR-470. A 470, durante muitos anos, ficou na promessa da duplicação. Nós tivemos, inclusive em Blumenau, outdoor estampado como presente para a nossa região dos governos Lula e Dilma e nenhum centímetro foi duplicado. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, a pressão para cima do presidente aconteceu, o deputado Peninha, como vice-líder do governo e também amigo do presidente Bolsonaro, conseguiu, junto com outros deputados também, fazer essa obra caminhar. E embora não esteja na velocidade, no ritmo que a gente gostaria, está na direção correta. Então, até o final desse ano, a gente vai ter mais de 30 quilômetros duplicados nos 4 primeiros lotes, de Navegantes até Indaial, e até o final do ano que vem, esses 4 lotes estarão findados, finalizados, a duplicação vai ter acontecido. Só que a gente não pode esperar essa duplicação terminar até Indaial para pensar na duplicação acima de Indaial, no trecho que mais acontece acidente fatal, que é o Alto Vale do Itajaí. Então, a gente precisa, paralelo ao trabalho que está sendo feito, trabalhar para que o projeto de duplicação dos lotes 5 e 6 acima de Indaial já comece a ser planejado. E antes de terminar a duplicação até Indaial, esses lotes 5 e 6 têm que estar licitados, prontos para ser começados. E enquanto a duplicação não acontece, até o entroncamento com a 116, a gente precisa também trabalhar em alguns pontos cruciais, com a construção de terceiras faixas que já desafogam um monte o trânsito. É nisso que a gente precisa trabalhar. Rafael, o Alto Vale também possui 3 barragens de contenção de cheias em Taió, Ituporanga e José Boatê, também o radar meteorológico em Lontras. Além disso, conforme projetos da própria Defesa Civil,
3 novas barragens devem ser construídas em Mirim-Doce, Petrolândia e Trombudo Central. Qual que é o seu pensamento sobre a prevenção de desastres naturais em um estado que é tão atingido pelos problemas climáticos? É um pepino muito grande isso aí, né? Historicamente, a nossa região tem sido atingida por cheias, constantes enchentes que assolam todo o Alto Vale do Itajaí, e a gente precisa se concentrar primeiro na manutenção das atuais barragens, porque José Boatê é a maior barragem de contenção de cheias do Brasil e está inoperante. Nós asseguramos, junto ao governo federal, recursos para manutenção, para colocá-la de volta à ativa. E agora precisamos tirar esse projeto do papel e transformar esse dinheiro em melhorias para a barragem de volta começar a funcionar. Taió e Ituporanga estão passando por manutenções constantes. A gente precisa ficar muito em cima da Defesa Civil Estadual, principalmente, para que isso realmente aconteça. O projeto JAICA, que foi pensado lá no governo Raimundo Colombo, infelizmente pouco saiu do papel. A gente precisa não só trabalhar na manutenção das barragens, tem que desassorear os rios, tem que dar mais vazão, porque a água cai aqui no Alto Vale até chegar lá na foz, demora muito tempo. Enquanto isso, nossa população fica embaixo d'água. Então, os projetos têm que ser pensados de maneira a resolver não só imediatamente o problema, mas pensar a médio e longo prazo. Você está acompanhando o quadro Política em Foco aqui na Rede Web TV, onde estamos recebendo pré-candidatos, né, com o mesmo espaço, as mesmas perguntas, realmente para que o nosso público, os nossos internautas conheçam aqueles que têm, né, o interesse de conversar conosco aqui na Rede Web. Rafael, a gente falou bastante sobre a nossa região, focamos no Alto Vale, mas quais são as principais ideias do pré-candidato, as principais ideias que pretende tirar do papel para um benefício de todo o cidadão catarinense? Primeiro, o deputado federal que sai do Alto Vale do Itajaí, uma região formada por pequenos municípios, precisa se concentrar em buscar dinheiro de volta que a gente manda para lá, porque Santa Catarina manda todo ano cerca de 70 bilhões de reais para Brasília. Sabe quanto volta? Ano passado voltou 7. Tem 63 bilhões de diferença entre o arrecadado e o que volta aqui para nós catarinenses. Precisa melhorar essa conta, né? Nós estamos sendo escravizados por Brasília. E se a gente não tiver alguém lá em Brasília com coragem para meter a faca no peito, porque na base do diálogo pouco está resolvendo, né? A gente tem que fazer pressão. Se a gente não tiver alguém aqui preparado e com coragem para fazer isso, continuaremos sendo escravizados pela capital federal. E esse recurso acaba sendo usado para manutenção da máquina pública e transferido para outros estados da federação com políticos muito fortes e influentes também. Então, primeiro de tudo, devolver um pouco mais de respeito para Santa Catarina. E não é só dinheiro a atuação do parlamentar, é importante sim, mas a gente precisa trabalhar em outras frentes. Por exemplo, uma das primeiras propostas que quero apresentar em Brasília é para diminuir a idade para o jovem começar a trabalhar de forma formal, para a carteira assinada poder já a partir dos 14 anos. Para o jovem com 14 anos, em vez de ficar em casa, né, só esperando o tempo passar e aprendendo sacanagem na internet, fazendo dancinha de TikTok, começar a ir para uma empresa, aprender uma profissão, ganhar o seu dinheiro para comprar o seu tênis, a sua camisa, para levar a namorada num baile, para o jovem começar a entrar no mercado de trabalho de maneira formal. Outra mudança que a gente precisa fazer é no Supremo Tribunal Federal. É uma baita sacanagem o que esses ministros semideuses fazem com o nosso Brasil. Eles deveriam ser os guardiões da Constituição, mas estão lá para fazer política. E 2 alterações eu proponho que sejam feitas. A primeira, estipular mandato, colocar mandato para os ministros do STF, porque os caras chegam novinhos lá no STF e saem quando já estão quase morrendo. Não pode ser cargo vitalício. E outra, acabar com indicação política. Como é que pode um presidente da República escolher o juiz que lá na frente vai julgá-lo? É errado isso. O cara tem que ser ministro do STF por competência e tem que chegar lá de forma objetiva, ou por concurso público, ou numa eleição entre juízes federais. Uma proposta que, inclusive, o deputado Peninha, para quem eu presto assessoria, já apresentou, né? O PEC está tramitando lá em Brasília. O problema é que com a atual condição, com a atual formação lá do parlamento, a gente não consegue avançar muito. Porque para mudar o STF, a primeira mudança que tem que ocorrer
é no parlamento. Basta a gente reunir 308 deputados no meio de 513 para mudar a Constituição e implementar essas duas mudanças. O problema, Jefferson, é reunir 308 deputados que não têm o rabo preso no STF. Então a mudança talvez comece com você que está nos assistindo. Antes de votar num candidato, dá uma conferida, vê se ele está respondendo o processo na justiça, e se ele estiver respondendo, meu amigo, não vote nesse cara. Porque esse cara vai ficar devendo favor para a justiça e não vai colocar em prática as mudanças que nós precisamos aqui. Rafael, para nós finalizarmos aqui o nosso Política em Foco, gostaríamos que você deixasse então uma mensagem a todos os amigos internautas que nos acompanham. Bom, eu gostaria de pedir o apoio seu que está nos acompanhando para eleger um guri de 35 anos. Eu sou jovem, vou chegar em Brasília com muita vitalidade, disposição, energia, vou suar a testa para mostrar serviço e mostrar que valeu a pena ter colocado lá em Brasília um colono, um guri que tem muito orgulho de ter o barro embaixo da unha ainda. Alguém que até ontem estava colhendo fumo, colhendo cebola, que com muito estudo, com muito sacrifício, conseguiu subir alguns degraus na vida e chegou em Brasília para adquirir a experiência que o Alto Vale precisa nesse momento. Então, aposte no novo, aposte em alguém que está com muita vontade de fazer a diferença e está preparado. 4 anos atrás, nós na Onda 17 elegemos muita gente que depois passou 4 anos só fazendo selfie com o presidente. É pouco. Custa muito um deputado para o Brasil. Que além do salário do deputado, tem a estrutura que envolve o deputado, tem toda a equipe, assessoria. O mínimo dos mínimos que ele pode fazer é apresentar resultado, mostrar serviço e mudar a vida de quem está aqui na ponta. E eu estou muito disposto a fazer isso. Então, entre com a gente nessa caminhada e me acompanhe nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, descubra outras bandeiras. O tempo é muito curto, a gente não consegue falar de tudo que a gente quer fazer em 4 anos. Mas lá no Instagram e no Facebook, você vai conferir. Esse foi Rafael Pezente, pré-candidato a deputado federal pelo MDB, aqui no nosso Política em Foco. Um grande abraço e até a próxima.